Com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 20 ao versículo 24. Amém? Lucas capítulo 11, versículo 20 a 24, que vai nos dizer assim: E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. No contexto dessa história, nós pegamos, quando nós vamos falar sobre essa parábola em si, que vai falar do filho pródigo, nós vamos ver que Jesus ele estava cercado pelos publicanos, pelos pecadores, todos ali parados para ouvi-lo. E é quando Jesus vai falar sobre essa parábola, quem estava ali em volta para ouvir ele falando. E se a gente for parar para ler toda essa parábola por inteiro, a gente vai ver que vai falar de um filho que ele recebeu sua parte da herança e ele gastou seus bens, desperdiçou sua fazenda. E ele gastou tudo sem discernimento e ele sentiu fome e começou a passar necessidades. E quando ele toma consciência do que ele fez, se arrepende daquilo que ele fez, é um momento em que ele resolve falar com o pai para pedir perdão, porque ele reconheceu que pecou perante o céu e perante o próprio pai. E quando a gente para ver nessa história, a Bíblia não vai nos dizer exatamente, mas pensando em um filho que pegou os bens dele, pegou sua parte da herança, e ali ele foi para um lugar distante, foi viver a vida dele, eu imagino que é bem provável que quando esse filho pega suas coisas e sai a caminho da própria perdição, por não ter o discernimento, talvez tenha sido motivo de escândalo pelos arredores, de quem conhecia aquele pai, de quem conhecia aquele filho. E o pai, sabendo da situação do filho, ele não rejeitou ele quando ele retornou. Ele o abraça, os veste com as melhores roupas, calça ele, chama todo mundo para se alegrar, juntamente à volta do filho dele que estava perdido. E um ponto é que como seria essa parábola se esse pai não tivesse feito o que ele fez? Qual seria o ensinamento que essa parábola nos traria se esse pai tivesse rejeitado o filho que pediu perdão e foi ali, recorreu a ele, e o que aconteceria se esse pai rejeitasse o filho? E a semelhança dessa parábola com a nossa vida com Jesus é extrema, é um negócio que a gente consegue assemelhar, porque quantas vezes a gente não se sente feliz, a gente se sente preenchido e esquece que tudo é por causa de Deus. Então a gente esquece dos princípios e sai da presença dele até um momento em que a gente sente um vazio e falta daquilo que antes era em grande quantidade. E não era o que era em grande quantidade que a gente passa a sentir falta. Não era a comida, não eram os bens, como nesse caso do filho que voltou para o pai. Mas muitas das vezes, quando a gente sente a falta de algo, não é a comida, não é os bens, mas é a presença do Espírito, que quando é esquecido, deixa um vazio na nossa alma. E só aí, quando a gente sente esse vazio, a gente lembra que Deus existe e corre de volta para Ele. E depois de tudo que a gente faz, nesse momento em que a gente esquece dos nossos princípios e se afasta da presença de Deus, mesmo depois de não agradecendo pelo que Ele fez na nossa vida, mesmo virando as costas e tendo o ego de achar que o que a gente tem é suficiente para viver sozinho e não necessitar da presença de Deus,
Ele ainda está lá quando a gente volta. E sabe quando tem uma pessoa que vem, nunca fala com a gente, sempre tem alguém assim, que é uma pessoa distante da gente, que não tem intimidade, mas que quando precisa da gente, precisa de alguma coisa, vem falar com a gente. E a gente gosta disso, a gente não gosta quando alguém que não tem intimidade com a gente, que nunca falou, nunca nos olhou, passa a olhar porque precisa de alguma coisa. Ela só não quer a sua amizade, não quer ser mais íntima, ela só quer algo de você. E a gente gosta quando a pessoa faz isso? Certamente não, e às vezes a gente sente até raiva. Mas a gente faz exatamente a mesma coisa com Deus. E mesmo assim, Ele dá uma palavra de conforto e Ele fala o que a gente precisa ouvir. E quando Deus fala o que a gente precisa ouvir, a gente se sente aliviado. Assim como esse filho que, quando viu que o pai recebeu ele, ficou feliz e viu todo mundo se alegrando. Eu imagino que esse filho tenha ficado aliviado quando ele retornou nos braços do pai, depois de tanta dificuldade, depois de não ter o discernimento. Só que esse alívio, às vezes, no nosso coração, quando a gente ouve a palavra de Deus, que a gente precisava, aquela resposta que a gente tanto buscava, essa palavra arde no nosso coração e a gente sente aquilo naquele momento, mas é um negócio que depois some. Então, nós viemos para o culto, nós sentimos o Espírito, nós vamos para a nossa casa e sente a palavra aqui e agradecemos por ter recebido uma resposta de Deus, mas no dia seguinte, às vezes, a gente acorda, vai para o trabalho, vai para o curso, vai para a escola, vai para outro lugar e com os problemas pessoais, com a correria da vida, a gente já esquece da palavra que Deus enviou para confortar o nosso coração. Então, por que que a gente, mesmo servindo a Deus, estando aqui no meio dele e não estando lá fora, por que ainda assim a gente sofre? E eu tenho certeza que se a gente nunca sentisse nada e vivesse na perfeição, sem nunca sentir dor, a gente nunca iria recorrer a Deus. Porque, às vezes, nem com sofrimento, nem com fardo sobre nós, a gente recorre a Deus. Então, às vezes, tem conta para pagar, tem muita dificuldade, eu estou desempregado, e aí eu falo para as pessoas ao meu redor sobre as minhas dores, eu falo para amigos, eu falo para conhecidos, e aquele Deus que realmente pode me ajudar, aquele Deus que verdadeiramente pode me ajudar nessa situação, a gente não recorre para pedir ajuda. Então, se nem um momento de dificuldade a gente lembra de Deus, imagina se a gente vivesse numa vida de perfeição. E a gente é um ser humano tão falho que Deus ele precisa estar constantemente lembrando da grandeza dele para a gente. E a felicidade que a gente sente só quando precisa e que fica no momento, é a felicidade que Deus quer e anseia que a gente tenha para a vida em todos os momentos, algo constante. E não algo que aconteceu no domingo e ficou no domingo. Algo que muitas vezes é o que a gente deixa acontecer, não toma aquela palavra para si e leva para a vida. Às vezes fica no momento, aconteceu e depois já não sente mais, já sente a dor de novo e logo precisa recorrer a Deus novamente. Então, quando a gente está em casa, por exemplo, e a gente ouve um hino, tira um tempo para ouvir a palavra de Deus, ouve uma pregação, e a gente começa a sentir a presença de Deus. A gente não está ali naquela igreja em que aquele pregador está falando, a gente não está ali naquele lugar em que aquele cantor está louvando a Deus, a gente não está nem perto. E mesmo assim a gente consegue sentir a presença de Deus, a gente consegue sentir o Espírito dele perto da gente. E esse é o maior exemplo de que Deus tem um amor perseguidor que quebra qualquer barreira para nos alcançar e para se fazer constante na nossa vida. Um Espírito que, independente de se você está perto daquela pessoa que está adorando, se você não está, você consegue sentir a presença de Deus. E Deus nos mostra que Ele está em todo lugar e Ele quer estar na nossa vida todo o tempo. Então, quando a gente, como eu falei desse exemplo de a gente ver uma pregação, ouvir um hino e sentir a presença de Deus, é um grande exemplo de que Deus ele pode quebrar qualquer fronteira, qualquer barreira para nos alcançar. Então, quando a gente só ora no domingo, quando a gente só canta no domingo, só fala o nome de Deus no domingo em questão, que é um culto que geralmente tem mais pessoas, que é um culto que geralmente vem outros pregadores, que é um culto que geralmente sempre está mais cheio, eu tenho certeza que Cristo ele se entristece com esse nosso ato, porque é como se a gente
não estivesse obedecendo e deixando de praticar o porquê dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando a gente deixa de servir a Deus durante toda a nossa semana, durante um período da nossa vida, e passa a lembrar que Ele existe somente quando a gente está aqui no domingo. Então, quando a gente deixa de colocar Deus como prioridade na nossa vida, e Ele vai ficando sempre em segundo plano, as nossas atitudes vão ser carnais e não vão mais ser espirituais, porque a gente não está tendo discernimento na palavra de Deus. E nosso esquecimento, quando a palavra de Deus, ele vai acarretar a nossa própria queda, mesmo que de uma maneira lenta, mas quando a gente passa a esquecer a palavra de Deus, isso é algo que vai acarretando a nossa própria queda espiritual. Até o momento que isso se torna insuportável, essa dor passa a ficar extremamente forte no nosso coração, e o que a gente faz? Volta para a casa do Pai. Porque perdeu tudo, sente fome espiritual e necessita de um socorro. Porque a gente é um ser humano que, por mais que a gente não goste de pessoas que vêm falar com a gente só quando precisa, a gente faz o mesmo com Deus. E quando a gente anseia de uma ajuda espiritual, Deus está ali pronto para nos ajudar. E nesse momento em que a gente necessita dessa ajuda espiritual, quando está em uma situação que a gente não consegue mais suportar sozinho, é nesse momento que a gente vem a lembrar da existência de Deus. E quando a gente faz isso, e necessita de socorro por causa desse pedido de socorro que a gente precisa para a nossa alma espiritual, não aconteceria se a gente obedecesse o mandamento de Deus de adorar Ele e amá-lo sobre todas as coisas. Se a gente nunca deixasse de ter Deus como prioridade, para que o nosso espírito ele nunca ficaria abatido e a gente nunca teria que viver sofrendo. A gente ia estar nessa presença de Deus constantemente. Por quê? Porque Ele sempre vai ser a nossa prioridade. Aquilo que está na frente, aquilo que vem primeiro, é aquilo que a gente sempre vai ver primeiramente. E se Deus sempre fosse nossa prioridade, a gente ia buscar Ele com muito mais constância, ao invés de ir esquecendo da palavra dEle e deixar para buscar só quando realmente está precisando. E isso é quando entra uma desobediência da nossa parte, o que é algo extremamente grave para a gente. E um exemplo disso em questão é Saul, que a gente pode ver que foi um exemplo de desobediência. E isso foi algo que acarretou algo muito ruim na vida dele. Então, quem foi Saul? Saul ele foi o primeiro rei de Israel, com um reinado que foi tomando um rumo completamente diferente daquilo que Deus havia planejado. Foi algo que foi tomando um rumo, levando Saul para o próprio leito de morte, e eu tenho certeza que Deus não tinha planejado isso na vida dele. Deus tinha planejado um reinado de glória para Saul, mas por conta da desobediência dele, ele foi se enfraquecendo, por não ouvir a palavra de Deus. Então, Saul não fazia mais aquilo que Deus mandava, mas aquilo que ele achava ser melhor, e tirava conclusões com base naquilo que ele mesmo queria, não com base naquilo que Deus mandava ele fazer. E quando ele fazia isso, achava que era melhor fazer aquilo que ele queria, consequentemente, ele deixava de ouvir a voz de Deus e os mandamentos de Deus para ele. E tem uma coisa que Deus aqui falava através de Samuel, sempre ali alertando Saul do que ele deveria fazer, falando diretamente com Saul. Mas aqui a gente pode tirar um ensinamento, que Deus ele tem inúmeras formas de falar com a gente. Só que por conta dessas histórias que a gente lê, por conta do que a gente vê na nossa Bíblia, quando a gente para estudar, a gente espera que Deus ele desça do céu, que os anjos toquem as trombetas para que ele desça, que ele olhe no nosso rosto e fale com a gente. E por conta disso a gente às vezes acaba ignorando a voz de pessoas que Deus usa para falar com a gente. Então, às vezes a gente acaba ignorando a voz de amigos que realmente se importam com a gente, a voz dos nossos pais, a voz do pastor, a voz das pessoas que Deus usa. E Deus não se manifesta somente através de um irmão que tem o dom de revelação e que vem aqui a um culto e chama você diretamente para falar que Deus está vendo o que você está sofrendo. Então, se a gente parasse, por exemplo, para ler a Bíblia, tirar um momento para ler a palavra, a gente veria
como a resposta está na palavra de Deus e sempre esteve, que sempre esteve ali para que em um momento de angústia a gente possa recorrer a Deus, em qualquer momento, e não somente em um culto de domingo onde vem o irmão que tem o dom de revelação. E quando o pastor insiste nas nossas vidas de vir ao culto, de vir a um culto de terça, um culto de domingo, às vezes é um alerta de Deus na nossa vida e a gente não ouve. Então, Deus pode estar falando através dos seus pais, através dos amigos, através do pastor, desses alertas, dizendo: filho, vem um culto de semana que eu quero falar com você. Dá ouvido aos seus pais, que eu uso eles para te guiar. Escuta o pastor, que ele não recebe dinheiro nenhum para estar ali em cima. Eu escolhi ele para me servir, para cuidar da minha igreja e para levar minha palavra até vocês, para que vocês, aprendendo a minha palavra, também levem ela para os outros que precisam ouvir, assim como vocês que precisavam ouvir. E ainda sobre Saul, quando a gente para ler a história, a gente vai ver que em Samuel 15:11, Deus vai dizer sobre o arrependimento. Então ele vai falar: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E esse versículo, ele vai nos dizer do arrependimento de Deus. Só que Números 23:19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de forma alguma, porque Números aqui já vai nos dar a resposta de que Deus ele não se arrepende. Então aqui Deus ele vai usar uma linguagem humana para nos mostrar o seu sentimento de tristeza em relação a Saul e ao fato de ele não obedecer à palavra de Deus. E isso nos mostra como Deus tem minúcia na hora de falar com a gente, de escolher a palavra de uma forma que nós entendamos. E o arrependimento é um sentimento forte. E a gente sabe como o arrependimento daquilo que a gente podia fazer e não fez, ou daquilo que a gente acabou fazendo e não deveria fazer, a gente sabe como aquilo causa um peso na nossa vida. E a gente começa a pensar como a nossa vida poderia ser diferente se a gente tivesse mudado alguma coisa, se a gente tivesse praticado algo ou deixado de falar aquilo que magoou alguém. E aí é quando vem o quê? O arrependimento. Então, o arrependimento é um sentimento forte para a gente como ser humano. Então, não é à toa que a gente fala: se arrependimento matasse. Então, aqui Deus usa o arrependimento para falar da tristeza dele em relação a Saul, que deixou de ouvir a palavra dele. Então, é como se Deus dissesse: entristeço-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, agora eu queria que os irmãos parassem para pensar, não somente ouvir, mas pensar em como Deus é grandioso. Então, Deus ele criou o mundo, Deus criou as estrelas, Deus nos deu a vida, nos deu a oportunidade de conhecer o amor de uma família, de ter uma amizade, de ter planos pessoais, de ter conquistas, de ter sonhos. Deus nos deu a oportunidade de ter a vida. E com um Deus tão grandioso, a gente ainda tem a capacidade de entristecer Ele. Então, olha como é algo triste Deus ser uma divindade tão perfeita e nós, seres humanos, termos a capacidade de entristecer esse Deus que sempre está do nosso lado. Então, é uma situação muito triste quando a gente faz como Saul, que ignora a palavra de Deus e volta somente quando precisa. Só que Deus ele não pensa como a gente, porque se a gente vê alguém que precisa, que nunca falou com a gente, mas vai recorrer só quando tem ajuda, a gente raramente vai abraçar essa pessoa, vai chamar ela para perto e vai falar: não, eu vou te ajudar sim. A gente tem esse pensamento de: não, mas fulano nunca falou comigo, agora quer falar só porque quer me ajuda. Só que Deus faz exatamente isso, sabendo de como você rejeitou Ele no passado, ou de como você esqueceu das palavras dEle, ou de como você não obedeceu Ele. Ele ainda está lá quando a gente precisa, sem esse pensamento que a gente como ser humano tem. Porque Ele não tem esse pensamento humano, carnal, que nós temos. E Ele nunca esquece dos filhos, ainda que a gente priorize tudo menos Ele, ainda que a gente coloque tudo em primeiro lugar, menos Deus na nossa vida, ainda que a gente veja tudo menos Deus, sempre ficando em última opção, ainda assim, Ele tem a gente como prioridade, mesmo Ele não sendo a nossa. Então, Deus nos chama para ter uma vida de constância na palavra dEle,
de uma palavra que a gente ouviu hoje, mas não ficar no hoje. Se Deus te deu uma palavra de conforto para o seu coração, se Deus te deu a resposta que você tanto precisava, se Deus veio fazer um avivamento no nosso meio, Ele não quer deixar isso no domingo para que no próximo domingo você já não esteja mais cheio e tenha que pedir todos os dias. Claro que se a gente errar 50 vezes, a gente deve 50 vezes procurar melhorar em Deus. Mas Deus quer que a gente seja cheio constantemente. E não um cheio que vai ficando vazio e fica cheio de novo, e fica vazio e fica cheio de novo. Deus quer que o Espírito dele habite na nossa vida daqui em diante para sempre, para que a gente passe para quem vai vir depois da gente, para que a gente passe para os nossos amigos, que as pessoas vejam a luz de Deus na nossa vida. E não que a gente esqueça a palavra que foi pregada no domingo, que foi falada ontem, e fique no ontem. Deus não quer que o que aconteceu hoje fique no hoje. Deus ele quer levar para a nossa vida essa palavra, essa felicidade que a gente sente. Quando Deus responde aquilo que a gente tanto queria, Ele quer que a gente sente para a vida. É possível sentir na vida se a gente buscar a palavra de Deus com constância e não esquecer dos mandamentos dEle. E não voltar só quando precisa. Então, Ele nos chama para ter uma vida de constância com Ele. Porque por mais que a dor do meu coração, a dor do nosso coração, nos impeça de levantar a mão, as nossas lágrimas ainda são compreendidas por Ele. Que apesar do silêncio, a gente tem que realizar a nossa ação de levar a nossa cruz até que a gente troque por uma coroa, igual o hino que a gente canta. Então, Deus ele manda uma palavra no nosso coração de que, apesar de tudo que a gente faz, de pecar todos os dias, de constantemente fazer algo errado e às vezes se quer pedir perdão, Ele está ali insistindo, em um culto de domingo ou não, para que a gente esteja na presença dEle. Então, a gente sabe como que as pessoas estão nos dias de hoje, com base em tudo que a gente está vivendo, quantos irmãos saíram do nosso meio, quantas pessoas a gente não vê mais, e às vezes a gente não faz questão, mas Deus ele faz questão com cada um de nós. E Ele procura constantemente avivar a gente com o Espírito dEle para que a gente tenha vida no Senhor. Então, a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos é de sempre buscar a Deus, independente do momento, não esperar chegar o culto de domingo, ou chegar um culto que você vai falar com... Não esperar um culto que você vai falar com Deus só porque teve uma oportunidade. Não esperar chegar um momento em que vai vir algum pregador diferente e através desse pregador você vai ouvir a palavra de Deus. Nós podemos ouvir a palavra de Deus em todo o tempo. Como eu dei o exemplo de ouvir um hino ou de ouvir uma palavra e a gente sente a presença de Deus. Ele quer agir no nosso meio de uma forma grandiosa, só que às vezes a gente deixa de acreditar que Deus ele ainda cura cegos, que Deus ele ainda age no nosso meio, Deus ainda batiza com o Espírito Santo. E a gente deixa de acreditar, mas isso não significa que Deus ainda não age assim no nosso meio. Deus ainda quer fazer algo grandioso na nossa vida e a gente não tem nem ideia do que é. Porque por mais que a gente estude a palavra de Deus, busque o conhecimento, a gente nunca vai entender completamente os planos de Deus, porque Deus tem uma vontade na nossa vida. Deus ele tem atos inexplicáveis e que é sempre melhor do que o que a gente imagina. Então Deus ele quer agir no nosso meio, mas a gente precisa ter um espírito de constância na palavra dele. Amém? Eu queria só deixar esse ensinamento para os irmãos e eu peço perdão por ter sido breve, qualquer coisa. O pastor, quero agradecer a oportunidade. E eu queria estar louvando a Deus com um hino. E os irmãos que não souberem, feche os seus olhos e adore a Deus, porque nessa oportunidade que nós temos no domingo, nada mais é do que uma oportunidade que nós temos de adorar a Deus, todos os irmãos juntos. Amém? Pode entrar, é tudo seu.